Olá pessoal, bem-vindos ao canal NetDidata. No vídeo de hoje vamos dar continuidade às aulas de biologia. Esta já é a quinta aula e tem como assunto a reprodução das angiospermas. Pessoal, se você já assistiu aqui a nossa aula 2, você já deve ter uma noção mais ou menos aqui que essa aula vai ser uma espécie de continuação da aula 2, que a gente falou sobre o reino Plantae, né, sobre os vegetais. Essa aula, para você que não assistiu ainda a aula 2, eu recomendo. Se você chegou aqui direto no nosso canal, não assistiu ainda a aula 2 sobre o reino Plantae, volta lá e assiste. Porque, como eu acabei de dizer, essa aula é como se fosse um complemento daquela aula 2. É uma continuação, na verdade. Mas se você, obviamente, está procurando especificamente esse assunto, né, que é sobre a reprodução das angiospermas, você encontrou o que você queria. Beleza? Então, na aula 2, né, fazendo uma revisão aqui bem rápida, nós vimos que na reprodução da planta nós temos dois estágios, né, que é a reprodução a metagênese, né, a alternância de geração. Nós temos o gametófito e nós temos o esporófito. Vimos também na aula 2, né, que o esporófito da angiosperma é grande, desenvolvido, independente, enquanto o gametófito das angiospermas ele é pequenininho, né, totalmente independente, ele é reduzido. Entendido? Porque esse conhecimento, né, essa ideia nós vamos precisar para entender essa aula de hoje. Show de bola? Então vamos lá. Bom, a reprodução das angiospermas, né, para a gente pensar um pouco sobre a reprodução das angiospermas, nós temos que revisar algumas coisinhas sobre as angiospermas. Lembrando, né, que nas angiospermas, que eu acabei de falar, o esporófito, né, ele é mais desenvolvido e ele é formado por raízes, como você pode ver aqui embaixo, caule, folhas, flores, frutos, né, que é o diferencial das angiospermas, os frutos e as sementes, né? E as flores, né, elas são folhas modificadas, preparadas para a reprodução das angiospermas. Lembrando normalmente que essas flores, né, elas vão ter várias características como odor, variação de cores, para atrair, né, aqueles agentes polinizadores. Jonas, como assim agente polinizador? Calma que a gente vai entender durante esta aula aqui. Mas show de bola, pegou inicialmente aqui, olha a imagenzinha da angiosperma. Quando você pensa na angiosperma, né, você pensa o quê? Na planta mais evoluída. Então logo ela desenvolveu várias coisas, né, desde aquela talófita, da briófita que nós vimos ali na aula 2, até a angiosperma, você viu que era um grau de evolução, um grau, né, de complexidade, né, foi aumentando, ou seja, o grau de evolução, de proteção e de desenvolvimento aumentou consideravelmente aqui até as angiospermas, beleza? Bom, então inicialmente aqui nós temos a flor, né, que é o que mais importa para a gente, por quê? Porque aqui é onde nós vamos encontrar os elementos para a reprodução das angiospermas, por isso que a gente vai focar bastante na flor. E nós temos aqui, né, a anatomia, nós temos o pedúnculo floral, que é esse haste aqui, essa hastezinha. Nós temos o receptáculo floral, que é como se fosse a expansão, né, quando esse pedúnculo ele aumentasse, nós temos o receptáculo, que já é a conexão aqui com a sépala. Lembrando, pessoal, que o conjunto de sépala é aquilo que vai formar aquilo que a gente vê na flor, aquela coisinha verde embaixo, que o nome disso aqui, ó, como você pode ver aqui embaixo, é o cálice. Então, conjunto de sépalas vai formar aquela coisinha verde embaixo, que é chamado de cálice. Nós temos também aqui as pétalas. O conjunto de pétalas, né, quando as pétalas aqui elas circundam, né, a flor, é chamado de corola. Então, corola é o constituído de folhas, né, coloridas que nós chamamos de pétalas. Deu para entender? Bom, agora que nós também temos duas coisas. Nós temos o estame e nós temos aqui o carpelo ou carpelos. Pessoal, o carpelo e o estame estão associados aos órgãos reprodutores. O estame, né, está relacionado com o aparelho reprodutor masculino, enquanto o carpelo está relacionado com o aparelho reprodutor feminino. Show de bola? Então, aqui na planta e aqui com relação ao nosso slide, o gineceu, que é o aparelho reprodutor feminino, né, ele é formado pelo conjunto de carpelos, enquanto o androceu ele é formado pelo conjunto de estames, formando, né, aí o aparelho reprodutor feminino e o aparelho reprodutor masculino, respectivamente, como a gente falou. E também nós temos aqui uma coisinha, né, que são os verticílios de proteção, que são as sépalas e as pétalas, ou seja, elas servem para proteger os aparelhos, o reprodutor, né? Enquanto nós temos aqui também, consequentemente, os verticílios de reprodução, que é o androceu e o gineceu, que a gente acabou de falar, que vai estar relacionado com a reprodução, né? Então vai ter uma coisa aqui para sustentar, né, com o receptáculo floral e o pedúnculo floral,
tem uma coisa para proteger, né, o verticilo de proteção, que são as sépalas e as pétalas, né, que vai formar o cálice e a corola, né, consequentemente, respectivamente. E temos aqui os verticilos de reprodução, que é o androceu, lembrando que é o masculino, né, formado aqui pelos estames, e temos o gineceu, formado pelos carpêolos. Nós temos aqui uma outra imagenzinha que vai mostrar isso aqui com um pouco mais de detalhes. Aqui nós temos essa estrutura aqui, né, do androceu, que está formando esse aparelho reprodutor feminino. E nós temos aqui algumas partes, como por exemplo o estigma, essa parte aqui de cima. Nós temos o estilete, que é essa outra partezinha aqui. E nós temos o ovário da planta, que dentro vai ter o óvulo. Show de bola? E aqui é a mesma coisa, a pétala e a sépala, né? Sendo que isso aqui é uma outra perspectiva, né? Com um pouco mais de detalhes. E aqui, ó, o que a gente estava vendo antes ali, ó, no estame, nós temos aqui, ó, a antera, que é essa pontazinha aqui de cima, e nós temos o filete. Show de bola? Deu para entender? É um pouco mais detalhado, né? Então, essa figura aqui, a gente pegou a primeira aqui para ver o máximo, assim, né, para ver o global, e essa daqui para vermos com um pouco mais de zoom. Beleza? Bom, então o que acontece, pessoal? Aqui na antera, nós vamos ter alguns grãos de pólen. Esse pólen tem por objetivo fazer basicamente o seguinte, ó, vir aqui para o estigma. Pessoal, quando ele chega aqui no estigma, que já é o aparelho reprodutor, né, feminino, né, que faz parte aí do aparelho reprodutor feminino, ele vai ter por objetivo pegar esse grão de pólen, né, que vai ser basicamente como se fosse o esporófito masculino, né, e chegar aqui até o óvulo. Bom, então quando esse pólen atinge aqui o óvulo, nós temos a fecundação. Show de bola? Deu para entender? Então o objetivo aqui da plantinha, né, da angiosperma, vai ser fazer com que esse pólen chegue de alguma forma ao estigma de uma outra planta para que desenvolva a reprodução, né, que é como veremos aqui na continuidade desta aula. Mas antes vamos falar um pouco mais sobre essa questão da polinização. A polinização, na verdade, existem dois tipos, né? Existe a autopolinização, que é quando o grão de pólen cai no estigma da própria flor, ou seja, esse como a gente fez aqui nesse desenhozinho, né? O pólen dessa flor que caiu nela mesma. Então é uma coisa chamada de autopolinização. Enquanto a polinização, né, é o grão de pólen, ele é transportado da antera de uma flor até o estigma de uma outra flor. Isso que é, na verdade, né, a polinização. Quando nós temos o grão de pólen aqui, ó, que saiu da antera de uma flor, vai lá para o estigma de uma outra flor. É o chamado polinização, beleza? Lembrando que isso aqui nós temos várias formas de polinização. Como nós temos aqui nessa imagenzinha, nós temos um passarinho, né, que pode ser um agente polinizador. Nós também temos aqui o vento, né, que inclusive nós temos um quadrinho aqui embaixo. Temos, por exemplo, o vento, né, que o tipo de polinização é chamado de anemofilia, que é quando acontece a polinização através do vento. Nós temos aqui, ó, a entomofilia, que é quando o inseto é um agente polinizador. É basicamente o seguinte: o inseto chega lá, passa perto do pólen, o pólen gruda no inseto, assim como ele gruda num pássaro ou no morcego. E aí esses animais, né, eles se movimentam e vão para outras flores e lá, né, ele dá continuidade à reprodução das plantas, polinizando, né, a outra planta, pegando o pólen de uma planta e colocando em outra planta. Show de bola? Temos aqui a ornotofilia, que acho que tem como agente polinizador o pássaro. Temos a quiropterofilia, que é o agente polinizador aqui, os morcegos. Show de bola? E aí as plantas, né, tem várias coisas para atrair, né, esses agentes polinizadores, como os odores, a cor das pétalas, né, o néctar, né, que são fatores de atração para os animais polinizadores. Lembrando, também temos aí o pólen, né, uma coisa muito leve, também como a gente falou, pode ser levado pelo vento, também tem algumas características, né, ele pode ter uma espécie de pluma para facilitar para que ele saia voando, né, pelo ar e chegue até uma outra planta, e assim sucessivamente são características, né, são meios que a angiosperma criou, né, desenvolveu para conseguir dar continuidade à sua espécie, né, reprodução. Beleza? Bom,
agora sim nós chegamos no assunto especial dessa aula, né? Que é o ciclo de vida das angiospermas, ou a reprodução das angiospermas. Então, nós vamos aqui acompanhar o texto, né? E vamos aqui comparar com as imagenzinhas para que nós possamos entender melhor. Lembrando também, né, que eu acabei de esquecer no começo, é que essa aula vai seguir o mesmo padrão das outras. No final, nós vamos resolver alguns exercícios e vamos, consequentemente, revisar aquilo que nós estamos vendo aqui. Show de bola? Então, vamos lá. No interior das anteras, né, que era aquela figurazinha lá do começo que a gente tinha visto, né, tinha aquela pontinha, né, no estame. Então, nós tínhamos aqui, ó, a antera. Beleza. Dentro dessa antera existem sacos polínicos, como nós podemos ver aqui na imagem, com microsporângios, show de bola, que contém células que são as mães dos esporos. Como a gente pode ver aqui, é uma célula mãe de esporo que ela é diploide, 2N, show de bola. Essa célula de esporo vai sofrer meiose, ou seja, vai ser uma redução, né? É um Rzinho, show, que vai estar aqui originando 4 microsporos. Como foi uma meiose, consequentemente agora é 4 microsporos. Haploides, N. Então, cada microsporo aqui, né, haploide, que nós temos 4 microsporos, eles vão dividir-se por mitose e vão formar cada um deles um grão de pólen, que possui um núcleo espermático, que nós estamos vendo aqui, e também nós temos o núcleo vegetativo. Então, quando esse grão de pólen cai no estigma, naquela imagem que nós tínhamos visto, desenvolve-se o tubo polínico, que é isso aqui que nós estamos vendo. Durante esse tubo polínico, né, lembrando que o tubo polínico que é o gametófito masculino, então perceba como é que ele é pequeno, né, como ele é passageiro, digamos assim. Durante o crescimento, né, do tubo polínico, o núcleo espermático que nós tínhamos visto aqui, ele vai dividir-se, originando, né, o primeiro e o segundo núcleo espermático. Então, nós tínhamos aqui o núcleo espermático que vai se dividir formando 2 núcleos espermáticos, beleza? Que são os gametas masculinos, ou seja, são as células férteis masculinas. Nós não temos aqui o gametófito masculino, né, o tubo polínico, então os núcleos espermáticos aqui serão os gametas, né? Como a gente tinha visto, né, na aula lá sobre as plantas em geral, né, sobre o reino planta, nós tínhamos visto o esporófito, gametófito, e aqui nós estamos vendo, né, o gametófito com seus gametas. Show de bola? Simples, né? É um pouco cheio de coisinha, de fases, mas é simples. Quando a gente para devagarzinho para entender, a gente vê como que isso é simples. Enquanto, vamos aqui agora para o ovário, ou seja, para o feminino, né? No interior do ovário, que nós tínhamos visto lá naquela imagem que está lá embaixo, né? Olha lá a primeira imagem, vamos voltar aqui, ó, para que vocês possam ver. Tá vendo aqui o ovário que está lá embaixo, que tem o estigma, o estilete, e depois que chega o ovário, então vamos voltar aqui para você. Eu coloquei a imagem para que você tivesse a ideia, mais uma vez. Né? No interior do ovário há um ou mais óvulos, como nós tínhamos visto. O óvulo apresenta 2 tegumentos, envolvendo o megasporângio, que guarda, vamos lá, no seu interior, que é importante, ó, uma grande célula chamada mãe do esporo 2N. Essa célula mãe 2N diploide, né, vai sofrer, olha cá, meiose e vai originar 4 megasporos, beleza? Sendo que desses 4, 3 vão se degenerar, aqui ó, 3 vão se degenerar, e o que resta, ou seja, tinham 4, agora os 3 degeneraram, ficou só um, é o megasporo fértil. Esse, por sua vez, né, vai sofrer 3 mitoses consecutivas que se organizam originando o saco embrionário, que é isso que nós estamos vendo na imagem. Nós temos aqui, ó, o saco embrionário. Show de bola? Então, nesse saco embrionário, nós vamos encontrar as estruturas férteis. Vamos ter aqui, ó, a oosfera, que é o gameta feminino, essa bolinha verde aqui embaixo. Nós vamos ter 2 sinérgides, as sinérgides que também são aqui tudo haploide, né, como vocês podem ver. Essas sinérgides, elas funcionam tanto como proteção aqui para a oosfera, veja que elas estão aqui ao lado da oosfera, como também elas têm muitas mitocôndrias, retículo endoplasmático e alguns organoides que elas servem para guiar aquele saco polínico, pessoal. Por quê? Aquele saco polínico que nós tínhamos visto, né, na verdade o tubo polínico, né, que nós tínhamos visto, ele vai precisar alcançar esse saco embrionário. Então, né, eu confundi saco com tubo. Então, o tubo polínico, né, ele vai ter que alcançar esse saco embrionário. E as sinérgides, né, estão responsáveis, né, por essa sinalização também.
nós temos aqui 3 antípodas aqui em cima, né? Essas antípodas não sabemos muito bem qual é a função, mas elas provavelmente estão relacionadas aí com a produção de alguns hormônios. E nós também temos aqui 2 núcleos polares, que também, no caso aqui, né, são células férteis. Show de bola! Então, o que é que vai acontecer, pessoal? Vamos voltar aqui para a imagem do começo, talvez que a gente explique melhor. Essa antera aqui que está com os grãos de pólen, né? Então o grão de pólen vem aqui para o estigma e vai o que? Começar a fecundação. Então o que acontece? Pessoal, esse grão de pólen vai desenvolver o tubo polínico. O tubo polínico vai fazer mais que isso aqui ó, que eu estou tentando fazer. Beleza? Então ele vai crescer aqui e esse grão de pólen vai chegar aqui no óvulo. No óvulo, né, voltando aqui, ele vai estar fazendo a seguinte coisa. Primeiro, né, vão ter 2 fecundações. O primeiro núcleo espermático, né, que vimos que tinham 2 aqui, ele vai estar fecundando, né, a oosfera que vai estar dando o embrião, que é 2N, ele é diploide. Enquanto o segundo núcleo espermático, né, tínhamos 2, então o segundo aqui núcleo espermático, ele vai estar fecundando, né, os 2 núcleos polares, isso aqui, ó, que vai estar formando o endosperma. Né? Esse endosperma, como tinha, né, 2 núcleos polares N, e se juntou-se com mais um núcleo espermático, ele ficou 3Ns. Show de bola? Então, revisando, nós vamos ter aqui a polinização, né, que é quando o grão de pólen germina e forma o tubo polínico. Este vai crescer até atingir o óvulo, ocorrendo então a dupla fecundação, que é essa primeira aqui que a gente viu, que vai estar formando o embrião, e essa segunda que vai estar formando o endosperma. Show de bola? Esse endosperma, lembrando aqui que vai servir como uma forma de nutrição, né? Ele vai ter várias formas, né? Porque ele é um tecido de reserva. Show de bola? O endosperma é um tecido de reserva. Bom, então, após a fecundação, né, o ovário que nós tínhamos visto vai transformar-se em fruto e os óvulos em sementes. Se o ovário apresentar apenas um óvulo, os frutos, como por exemplo a manga e a azeitona, terão apenas uma semente. Nas plantas, por outro lado, né, que tem um ovário com vários óvulos, os frutos, né, como a tomate, goiaba, vão conter várias sementes. Logo, basicamente aqui, o óvulo, né, digamos assim, vai aqui transformar-se em semente, show de bola. Aí essas sementes vão continuar, como você sabe, e vão dar aí um outro esporófito, show de bola, que é a parte desenvolvida. Com um detalhe aqui para uma coisa que nós chamamos de pseudofruto. O pseudofruto, né, é o fruto em que a parte comestível não é o ovário. Lembrando que, por exemplo, nós temos, deixa eu pensar, por exemplo, aqui na goiaba, no exemplo que ele deu, o óvulo vai estar dando o quê? As sementes da goiaba, né? Contudo, o ovário é basicamente aquela parte da goiaba que nós comemos, né? Aquela parte meio rosinha, assim como, por exemplo, da manga, da azeitona. Na manga, né? Aquela parte amarela era como se fosse o ovário da planta, enquanto o óvulo, né, da manga era o caroço da manga. Então, né, como podemos observar, aquele ovário, né, vai ser uma forma de proteção para o óvulo que vai estar dentro. Se você plantar o óvulo, né, como você já sabe, ou se ele germinar na terra, como eu acabei de falar anteriormente, ele vai estar dando aí um novo esporófito, enquanto essa parte de fora, né, que normalmente nós humanos e alguns animais, eles se alimentam, né, como por exemplo no caso da manga, da goiaba, da azeitona e etc. Deu para entender? Mas no pseudofruto não. No pseudofruto, a parte comestível não é o ovário, mas sim uma outra parte da flor. Como, por exemplo, a pera, né, que deriva lá do receptáculo floral, que nós tínhamos visto anteriormente, e o caju do pedúnculo floral, que é aquela coisa que cresce. Né? Tínhamos aqui receptáculo, que vai estar formando, né, o pedúnculo. Deixa eu voltar de novo lá para a imagem do começo para que você lembre. Né? Temos aqui ó, o receptáculo e nós temos o pedúnculo, que é a haste. Show de bola? Então, nós temos aqui, então, no caso, o caju que vai estar sendo formado aí do pedúnculo floral, que é a parte que a gente come, ou seja, a parte que a gente come ali do caju, na verdade, né, que faz o suco, é o pedúnculo, tá? Não é o fruto, então é chamado de pseudofruto do caju. Enquanto, né, no caju, por exemplo, a semente vai ser essa parte que vai estar dentro da castanha. A castanha vai ser o fruto, né, que é propriamente dito, e dentro, né, nós vamos ter a semente.
Show de bola. Que normalmente, né, algumas pessoas também costumam queimar essa castanha e ficam aí comendo a semente do caju. Show de bola? Deu para entender? É uma aula um pouco complicada, né? Porque ela tem várias etapas, né? Você vai conseguir observar aí uma série, né, sucessiva de acontecimentos, né? Vamos ter lá com o pólen, vamos ter com a osfera, que vão se unir para formar aqui este fruto, né? Vamos ter aqui o ovário e nós vamos ter o óvulo na semente e o ovário dando aquela parte comestível para nós humanos. Show de bola? Então vamos continuar agora com a revisão, né? Revisando com algumas questões, como nós sempre fazemos aqui em nossas aulas do NET de Dados. Bom, a primeira questão é a questão da Unicamp, né, de São Paulo, que diz o seguinte: atualmente são conhecidos quase 350 mil espécies de planta, das quais cerca de 250 mil são angiospermas. Isso indica o sucesso adaptativo desse grupo. Mencione 3 fatores que favorecem esse sucesso. Bom, aqui nós poderíamos citar, por exemplo, a presença do fruto, né, que vai estar aí protegendo a semente. Também poderíamos estar citando a própria semente, né, que vai ter uma estrutura, né, nutritiva para que ela possa se manter. Também poderíamos citar aqui essa formação, né, tubo polínico, né, que pode facilitar, né, a reprodução dessas plantas, mesmo estando em um ambiente seco, porque observem, né, que a gente não falou muito aqui com relação a essa parte da reprodução ao ambiente aquático, como nós, por exemplo, falamos anteriormente, né, na aula 2 com relação às outras plantas. Então nós temos aí, por exemplo, esses 3 fatores que favorecem esse sucesso. Se você que está assistindo esse vídeo aqui lembrar de algum outro fator, vai aqui nos comentários e fala para saber aí se você conseguiu pensar em mais alguma outra coisa e ajudar até os amiguinhos aqui que estão também assistindo esse vídeo. Show de bola? Bom, pessoal, então vamos aqui agora para 2, que é uma questão da Mackenzie de São Paulo, que diz o seguinte: relacione as partes de uma flor de angiosperma com a sua denominação correspondente. Pessoal, nós temos aqui algumas coisas que nós não falamos aqui durante a aula, mas nós já temos também algumas que nós já falamos. Então, inicialmente, vamos tentar aqui ver aquela que nós já falamos e ver se a gente conseguiria responder essa questão com os detalhes adicionais que a gente ainda não falou. Show de bola? Então, vamos lá. Bom, por exemplo, aqui de cara, né, nós podemos ver aqui a corola. Pessoal, vocês lembram do que a corola era formado? Bom, se você não lembra, volta lá no começo do vídeo que a gente falou, né, que as pétalas, né, que são as folhas coloridas, vão estar formando aí a corola. Então, aqui nós temos a letra D. Show de bola? Nós também tínhamos visto 2 coisinhas. Nós tínhamos visto aqui o pistilo e nós tínhamos visto o estame. Sendo o pistilo a estrutura feminina da flor e o estame a estrutura masculina da flor. Aqui, ó, feminina, e aqui vai ser masculina. Ai, meu Deus, o F aqui não foi. Bom, vamos supor que isso aqui seja um F, beleza? Feminino e masculino. Bom, então, a estrutura feminina da flor, você lembra pelo que era formado? Bom, se você não lembra, eu vou lembrar você agora. Era formado pelo ovário, pelo estilete, que era aquela partezinha lá que a gente tinha visto, e pelo estigma, né, que é aquela parte de cima. Logo, a resposta aqui vai ser o B, né, para o pistilo, B. Então, também tínhamos aqui, né, a gente já tinha visto o estame, que é a estrutura masculina. E a estrutura masculina, lembra, pelo que ele é formado? Ele era formado pelo filetezinho e pela antera, né, onde iria se formar lá os poros. Então, aqui, os poros não, os pólens, né? Então, nós temos aqui a letra C. Bom, será que a gente já consegue achar uma resposta? Nós temos B e C aqui, nós temos B e C aqui na A e na C, e nós temos uma D aqui no final, né, na penúltima, então nós já sabemos que aqui a resposta vai ser letra A. Bom, então nós sobramos aqui 2 coisas, né, que a gente já sabe aqui para completar, que aqui vai ser A, epa, e aqui vai ser E. Desculpe aí meu mouse, né, que não me ajuda a escrever aqui. Então, o perianto, no caso, né, como eu disse para você, vai ser uma questão um pouco de simplesmente decoreba e colocar aqui na questão, vai ser formado pela união do cálice que nós tínhamos visto, que é a união das folhas verdes, e a corola, né, que é das pétalas. Então nós temos aqui que isso vai estar formando o perianto, enquanto as sépalas vão estar formando, né,
Aí o cálice, pessoal, nós já tínhamos visto o cálice, né? Mas aqui é com C, né, pessoal? É cálice, acredito, com C. Por isso que eu não tinha nem visto, né? Então o sépalo aqui vai estar formando, né, os cálices. Nós também já tínhamos visto aqui durante a aula. Então basicamente não tínhamos visto aqui essa aqui, o perianto, que é a união do cálice, tá? Aqui com C, tá certo? Ó, com mais a corola formando aqui o perianto. Show de bola? Então a resposta é a letra A. E nós já tínhamos visto aqui sim esse cálice, né, que é formado pela união das sépalas. Show de bola, que são as folhas verdes. Bom, então vamos aqui agora para mais uma questão, a questão do número 3, da FATEC de São Paulo, que diz o seguinte: nos vegetais superiores, o processo de polinização permite a troca de genes entre dois indivíduos e, consequentemente, a variabilidade genética na espécie. A eficiência do processo é garantida pela adaptação da flor a um determinado agente polinizador. Analise as adaptações abaixo e assinale a alternativa que contém a relação correta entre essas adaptações e o agente polinizador. Então, vamos tentar ligar aqui o agente polinizador às adaptações da planta. Bom, nós temos aqui, por exemplo, o vento. Vamos aqui pelas alternativas. Bom, o vento está dizendo que pode ser relacionado aqui ao estigmas plumosos, até que vai, né? Aos dois, uma corola vistosa, pessoal. O que é que tem a ver um vento com a corola vistosa? Ah, o vento está passando, olha aquela corola ali como ela é bonita, então eu vou levar ela. Não, né, pessoal? Não é assim. Não, nós temos aqui a letra B, que temos 2, uma corola vistosa para os pássaros. Beleza, beleza. 3, filetes longos e flexíveis para o pássaro. Como é que vai mudar para o pássaro, pessoal? E nós temos aqui o 4, que é grande quantidade de grãos de pólen, pessoal. Não, né? Vamos para o próximo. Insetos. 2, corola vistosa. Show. 5 aqui, glândulas odoríferas. Sim, né? Nós falamos, vai ter ali a corola vistosa, glândulas odoríferas, a produção de néctar e etc. Nós temos aqui também o 6, né? O 6 aqui diz glândulas produtoras de néctar. Pessoal, esse aqui os 3 bateram, hein? Será que vai ser a letra C? Vamos deixar aqui marcadinho. Bom, vamos para o próximo. Os pássaros. Está relacionado com 4, grande quantidade de grãos de pólen. Pessoal, o que tem a ver que a grande quantidade de grãos de pólen com relação ao pássaro? Olha, aquela planta ali, como tem vários grãos de pólen, eu vou para aquela lá, né? Não, pessoal. Com relação à adaptação, né? Talvez até ajude um pouco, mas com relação a essa adaptação não é nesse sentido. Show de bola. Esse aqui está mais relacionado, por exemplo, com o vento, né? Nós temos uma grande quantidade de grãos de pólen, então vai ter aí vários grãos de pólen aí, provavelmente voando. Show de bola. Então nós temos aqui o vento, que diz o seguinte: estigmas plumosos. Beleza, até vai, né? Porque ele vai voar. Nós temos aqui o 3, os filhotes longos e flexíveis. Até que também a gente pode até dizer, né? Talvez seja mais fácil para o vento levar um filhote longo e flexível, mas ainda assim não consigo ver uma ligação muito direta entre os dois, não. E nós temos aqui os 5 glândulas odoríferas aí, também não tem tanta relação direta, né? Como, por exemplo, o vento. Temos aqui uma glândula odorífera, então eu vou passar ali naquela para carregar o perfume por aí, né? Não, pessoal, o vento não pensa isso, né? Então, a resposta aqui mesmo, mais exata, né? É a letra C, os insetos. Vamos continuar aqui para a última questão, que é da FUVEST de São Paulo, é a questão de número 5, que diz o seguinte: o endosperma das sementes da angiosperma contém, também, né, já falei, o endosperma vai ser 3N, né, que vai ser 2N lá da plantinha, vai estar lá no ovário, né, então vai ser feminino, né, 2 da feminino, né, e 1 masculino, né, que vai ser aquele ali do núcleo espermático, né, do segundo núcleo espermático, então masculino. Então nós vamos procurar aqui a alternativa que tenha maior quantidade de genético materno. A gente achou que letra D, maior quantidade de material genético materno, porque vão ter 2 Ns, né, dois grupos, né, de cromossomos completos femininos e apenas um masculino. Então nós temos aqui a letra D como a resposta. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir essa aula até o final. Lembrando que dúvidas você pode deixar aqui embaixo nos comentários que nós, na Estudata, vamos estar respondendo para vocês. Show de bola? Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Se você não gostou, não deixe de dar sua reclamação, sua crítica aqui embaixo nos comentários para que nós possamos melhorar, beleza? Nós estamos super abertos às críticas e às sugestões. E também inscreva-se no nosso canal, né, para que você possa acompanhar os nossos próximos vídeos e nossos próximos conteúdos aqui de aulas, curiosidades e etc. Show de bola? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir. Tchau. E até a próxima. Fui.